cerebrais, como, por exemplo, um Alzheimer, um Parkinson, como, por exemplo, uma síndrome metabólica, o próprio câncer. Então, indiretamente, eles podem estar associados com outras coisas devido a essa propriedade de diminuir o estresse oxidativo, por exemplo. Né? Outros estão associados com diminuição de risco de Alzheimer, outros diminuição de risco de alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer de mama é muito estudado. Sim. Né? Então, por exemplo, as isoflavonas da soja ou um composto que a gente chama de isotiocianatos, que estão nas brássicas, que são brócolis, couve-flor, rabanete, eles ajudam a diminuir o risco de câncer de mama, por exemplo. Só. Então, dependendo do alimento e do seu constituinte, a gente pode ter uma alegação diferente. Sim. Né? No caso, a gente está falando são alimentos funcionais, propriedades que têm de prevenção, né? Não de curar, né? Não de remédio. Tem muitas pessoas que utilizam como remédio, é isso, mas não tem como fazer essa associação de alimento com remédio, né? Alimento, ele não é remédio, né? Então, os nossos principais estudos são com prevenção. Porém, lógico, Gi, se a pessoa já está com uma doença, uma alimentação saudável, alguns desses alimentos, pode auxiliar no tratamento. Não curar, né? Você não vai tratar, por exemplo, né, um câncer utilizando só um alimento específico, né? Então, vai ter que fazer o tratamento médico, porém, uma alimentação, ela também vai ser importante durante esse processo de tratamento. Então, a alimentação vem sempre como uma aliada, tanto pensando em prevenção, quanto pensando daí uma aliada no tratamento, junto com uma equipe médica aí. Para potencializar a função desses alimentos, né, que trazem benefícios à nossa saúde, o que a pessoa deve fazer? Isso é bem importante, né, Gi? Porque não adianta só comer um determinado alimento. Vai lá o dia inteiro. Né? Nenhum deles sozinho vai fazer um milagre na vida de uma pessoa, né? Sim. Nossa, me alimentei super errado e comi um brócolis, achei que isso vai prevenir câncer de mama. Não vai. Tanta gente que faz isso, não para o câncer, né? Mas para outras coisas. Eu vi que dá certo, né? Aí come só aquilo. O famoso suco verde de manhã, achando que vai resolver o problema e depois vai lá e come só alimento ultraprocessado. Pois é. Né? Então, é super importante manter uma base alimentar saudável. Né? O que é essa base alimentar saudável? É consumir bastante fruta, bastante verdura, grãos integrais e evitar o consumo de alimentos com muito açúcar, muita gordura saturada, muita gordura trans, então alimentos ultraprocessados, industrializados. De maneira geral, quanto menos a gente desembalar alimentos e mais descascar, então comer alimentos in natura, melhor tende a ser essa alimentação. A gente sempre fala disso, né? Aqui no Ver Mais, a gente tenta motivar você de casa, né? Praticar bons hábitos, né? E a alimentação está dentro desse contexto, né? E a gente fala para o pessoal desembalar e fazer mais. A gente, inclusive, traz várias receitas, né, ao longo, enfim, do programa. Então, eu queria saber, por exemplo, como é que faz para as pessoas saberem que tipo de fonte elas podem ter para saber os benefícios desses alimentos, as suas propriedades, suas funções, para consumir de forma correta. Né? Eu acho que hoje em dia, com esse mundo de tecnologia, está bem fácil de conseguir conhecimentos, né? Então, algumas perfis de redes sociais, de nutricionistas, o próprio Google, nem sei se pode falar esse nome, mas assim... Pode. Né? Eles nos trazem bastante informação sobre alguns alimentos. Lógico, né, Gi, que nem tudo que está na internet é verdadeiro, né? Mas eu acho que para o público leigo já dá uma boa noção, assim, do que é válido, do que não é, né? E na dúvida não sabe, né, o que fazer direito na sua alimentação, está muito preocupado, tem histórico na família, procura um nutricionista, vai a algum nutricionista, que o Nutri é o profissional mais especializado para te orientar sobre a alimentação. Eu ia dizer, né, na dúvida, vá no profissional, procure um profissional até para readequar ou estabelecer uma dieta bem equilibrada, incluindo esses alimentos, para depois não fazer mal, porque eu acho que o exagero também, no caso de alimentos bons, vai trazer malefícios às pessoas. Né? E não é nem só isso, né, Gi? Tem algumas pessoas também que um determinado alimento pode ser saudável para o indivíduo e para outro não tanto, porque ele pode ter alguma alergia, pode ter alguma outra doença que para ele aquele alimento não seria legal. Né? Então, não é porque o açafrão da terra traz benefício que ele vai trazer benefício para todo mundo.
né? Que todo mundo vai poder consumir a mesma quantidade do mesmo alimento. Sim. Né? Então, essas individualidades, elas sempre acontecem. E aí, um profissional adequado, um nutricionista, é quem vai poder orientar melhor cada caso de forma individual. Ai, demais. Conversamos com a Luana Manosso, nutricionista demais. Volte sempre, o programa já não é a primeira vez, né? E claro, que nutri a gente sempre gosta, né, pessoal? Obrigada e volte sempre. Obrigada, Gi.